Boa noite a todos. Hoje é 30 de outubro de 2025. Vamos começar outra reunião da retina do Hospital das Clínicas da USP. Hoje quem vai apresentar o caso clínico é a Glenda Herrera, é fellow de retina e uveite. Glenda? Boa noite, meu nome é Glenda. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela disponibilidade desse caso e pela ajuda na elaboração dos slides. Essa paciente é uma paciente de 83 anos, do sexo feminino. Ela é natural de Jaú e procedente de São Paulo. Ela foi atendida em março de 2023 com a queixa de BAV progressiva AO. De antecedentes patológicos, ela tinha diabetes e pressão alta e antecedentes oftalmológicos e familiares nada digno de nota. Na avaliação oftalmológica, ela estava com acuidade visual com correção em ambos os olhos de 20/60, uma ametropia baixa. Na bio, a gente via catarata N2, e no olho direito e no olho esquerdo, catarata N2 também, e no fundo de olho. Havia uma descrição de um nervo óptico corado, escavação fisiológica com rarefação do EPR, uma lesões com aparência de drusas no olho direito e havia interrogado um descolamento do epitélio pigmentado no olho esquerdo. E esse aqui era o OCT. Aqui só passando. E aqui o olho esquerdo. Foi feito um OCTA no dia 14, do olho direito e um OCTA do olho esquerdo nessa lesão. E aqui eu abro para discussão. Então, é uma paciente do sexo feminino com uma baixa acuidade progressiva em ambos os olhos, de 83 anos, com acuidade visual em ambos os olhos, de 20/60. E no fundo de olho havia no olho direito lesões com aparência de drúseas e no olho esquerdo é, um descolamento do epitélio pigmentado interrogado. Tá. Cleide, você quer começar com o diagnóstico diferencial aqui? 83 anos, 20 e Aham. 60. Então, é, Glenda, se você puder voltar, colocar no OCT do olho, primeiro do olho direito, a gente vai discutir uns exames, tá, Cleide? Ó, isso. Tá. Se quiser começar daí. Bom, então, nessa idade, uma paciente que tem é, uma baixa divisão. O estranho também, para começar, é a queixa dela, né? Que ela tem uma queixa bilateral, 20/60 nos dois olhos, e a gente olha, o OCT é muito diferente um olho do outro, mas esse olho, então, tem uma irregularidade aí do EPR, umas pequenas drusas, e só isso. Certo. Aparentemente, é, a coroide aparentemente é um pouquinho maior do que se esperava para uma paciente de 80 anos, Velocidade. né? E tem muita drusa, a gente vê mais no Near Infrared, talvez até pseudodrusa, mas enfim, não dá para dizer porque a nitidez não permite. E aí o Aham. outro olho, E tem uma rarefação da zona elipsóide aí, né? Não sei se você falou ou sim, não. tem uma atrofia ali, e que Isso. talvez explique, junto com a catarata, essa visão de vinte A 60 visão de dela. 2060. É. Perfeito. Agora o outro olho eu esperaria uma visão muito mais baixa, acho que isso, porque acho que isso daí é sangue, né? Então, Então, eu perguntei a mesma coisa, Cleide, e daí a Glenda me falou que talvez não fosse sangue, porque a aparência é que ah, tem exudação. Digamos que tem uma exudação, mas não necessariamente isso é sangue, apesar bom, da aparência então, lá no Niano é. infrared, né? Escuro. Passa de novo, Glenda, o ACT, os cortes. Porque Isso. daí, então, poderia ser que ela tivesse só material viteliforme. Ah, não, E, mas ela tem. Não, deixa eu ver. Material viteliforme e que isso daí fosse. ou o Não, material. aí tem um sinal de dupla camada aí. Não, tem. Não, estava É, pensando até que pudesse não ter uma membrana, ter só umas drusas com material viteliforme. Mas o aham. sinal de dupla camada é grande. Mas assim, eu acho que. É, aí, isso.
E tem É, umas elevaçõezinhas, assim. sim. Mas com essa visão, e se aí não é sangue, Hum. não sei dizer se aí tem líquido intrarretiniano, mas se não tiver, eu Pode, ainda fico em dúvida se ela tem membrana ou não. Se ela é, podia ter é uma verdade. membrana não exudativa, né? Porque aí parece, se for um material hiperrefletivo subretinano, se não for um material viteliforme, né? Um OCTA É, faz diferença para a gente ver? Mas o ACTA não mostrou a membrana, né? Quer mostrar de novo o OCTA para a gente discutir? Mauro, se você quiser dar opinião aqui, então, esse Do é o olho CTA do direito. olho, tá em Ah, não, do cima olho do esquerdo, olho é. esquerdo, tá? É que o scan aqui dessa última Não, imagem, não, ele não está passando exatamente nesse material não. hiperrefletivo. É. Não dá para a gente ter certeza se ela Teria que já ser um tinha. pouco mais baixo. O slab tá muito alto. Ele não pegou a coro capilar logo abaixo do DPR, né? Ou se for uma membrana tipo 2 ele passou baixo, né? É, isso. Ou passou baixo, é. Uhum. E tá, mas de todo jeito aqui no OCTA não parece uma membrana, então pode ser que É, seja um material viteliforme. Apesar de ela ter essa dupla camada, se o scan passasse mais embaixo, a gente veria melhor aqui, né? Tá. Ahn, então, aqui, Cleide, ou Glenda, a gente não dá para ter certeza se ela tem uma exudação nesse olho esquerdo ou não. Eu veria de perto, certo, Cleide? sim, sim, eu Acompanhe a observaria. pessoa de perto e ver se mudam os sintomas, muda o quadro no OCT estrutural e refaria o OCTA. Isso que eu acho que a gente deve fazer. Mauro, você está ouvindo alguma ideia diferente? Tô vendo, eu concordo com tudo que foi dito. Parece sangue. Seria legal uma foto colorida para avaliar um pouco melhor. A gente não tem essa Mas época. realmente parece sangue, material hiperrefletivo, tipo shrimp, também é uma boa ideia, o material viteliforme, porque o material não parece sub-EPR, parece estar acima do EPR, ah, enfim, Isso. mas exatamente o que, não sei dizer, realmente a CTA não parece ter membrana. Tá. É, Tem algum outro exame dessa época, Glenda? Ou você vai mostrar o segmento agora? Então, a gente não tem, a gente só tem esses mesmo. Tá. Então você vai mostrar. Se pudesse colocar a Lívia Conce como co-host aqui, como anfitrião, por favor. Então vamos seguir. Bom, a paciente, ela teve esse segmento aqui no ano de 2023, mantendo mais ou menos a acuidade visual, mas em setembro de 2023 ela evoluiu com líquido subretiniano, certo? Então foi feito um tratamento de Eylea para ela. E aqui nessa época de setembro a gente tem esse outro OCTA, certo? Em que a gente não tem uma membrana neovascular muito definida. Não tem porque o corte, eu acho que também não passou na posição adequada. É, o corte talvez esteja um pouquinho acima, e eu acho que se. Eu acho que você tem vários scans aqui. Aqui você está mostrando um scan que tá na retina externa, né? A Isso, vascular. na vascular. Então, tudo bem, pode ser que não ter uma membrana lá, mas se for uma membrana tipo 1, você não consegue identificar. Então, você teria que mostrar um outro corte na capilar embaixo, né? O de baixo é da coro capilar, mas tem um defeito ali, alguma alteração, mas pode ser uma projeção só, né? Não dá para Fica garantir que difícil. seja uma E membrana. assim, a presença de líquido subretiniano aí é muito sugestivo que ela tem uma Sim. membrana vascular ativa. Então, mesmo se o CTA não identificar, você pode fazer uma endocianina, se tiver a possibilidade de fazer. Mas mesmo que não identifique, pelo ACT estrutural, acho que aí você precisa tratar, certo, Mauro? Certo, Cleide? Ou vocês têm uma ideia diferente? Não, não. É isso, Mauro? Faria, né? Na verdade, eu não tenho certeza, como só entrou um pouquinho de líquido, quer dizer, se ela tiver a queixa, com certeza eu trataria. Agora, se a visão está mantida, só tem um pouco de líquido, às vezes dá para guardar um pouco como... Se a gente não tem uma prova de que tem uma membrana ativa, o fato de ter um pouquinho de líquido, por si só, acho que não é uma indicação formal, a menos que tenha
a queixa visual com a piora. Certo. Ela teve uma queixa visual com piora ou manteve visão, Glenda? Senão no Ela, 2060. ela não queixou, professor. Tá. Lívia, alguma ideia diferente? Não, por enquanto, sim, tô concordando com todo o raciocínio da evolução aí do caso. Você Um exame trataria que agora? Ou não? ajudaria naquela época seria Hum, o autofluor, né? Para a gente ver o material viteliforme isso. hiperalto no início. Hiperal. Sim, E sim. eu acho que nesse ponto eu tenderia a tratar, porque achei que mudou o aspecto da lesão. Uhum, Tem mais fluido. Eu tenderia a tratar nesse momento. tá. Ótimo. Então, é interessante, né? Porque não tem um consenso, porque a alteração é pequena. Então, eu acho que, como o Mauro falou, poderia observar, mas eu tenderia a tratar precocemente aí, para isso não avançar. É, e o que que foi decidido, Glenda, nessa época? Bom, a paciente evoluiu com aumento desse material hiperflutivo. Então, ela foi tratada com a Elia em março de 2024, pois a acuidade dela visual havia diminuído bastante, de 20/60 para 20/125 nesse olho esquerdo. E ela recebeu outra injeção em junho de 2024 por conta deste aumento do edema intrarretiniano, a gente pode ver esses cistos, e aumento também do material hiperreflectivo, com esse novo DEP que apareceu. E em julho também foi feita uma outra injeção, a acuidade visual dela piorou essa época, e também o edema intrarretiniano e o líquido subretiniano também. Uhum. Deixa eu só fazer um comentário aqui. 17 de janeiro, essa OCT de cima. Então a gente vê nitidamente que o DEP aumentou. E aumento de DEP, algumas pessoas consideram como atividade da membrana. Se a gente fizesse outros cortes aqui, provavelmente você vai ver líquido subretiniano, como tem um líquido subretiniano pequeno aqui à direita desse DEP, certo? Isso. Então, isso é um sinal de atividade, tanto que logo em maio ela aumentou a área do DEP. Apesar de você não ver, você tem um cisto intrarretiniano pequeno, mas deve ter outros cortes que devem ter mais líquido. E um mês depois ainda tem, apesar do tratamento, aumentou ainda a exudação. Então ela tinha uma membrana tipo 1. A gente pode discutir se isso é uma lesão polipoidal ou não, com bastante líquido intrarretiniano. Então, ela está avançando. É, em relação a diagnóstico e evolução, Cleide, Mauro, Lívia, quais são os comentários que vocês têm? Quer começar, Cleide? Eu acho que ela tem um DEP, então ela tem uma membrana tipo 1, uma Aham. possibilidade aí seria uma polipoidal, porque a coroide é um pouquinho mais grossa do que o esperado, mas eu não vejo nenhum paquivaso exatamente aí no local, mas acho que não dá para excluir que possa ser aí uma polipoidal. A evolução, assim, é uma resposta muito pobre, né? Ela Aham. injetou e mesmo assim continuou piorando, o que aí reforça a possibilidade da polipoidal, mesmo sendo a Elia, porque geralmente a membrana tipo 1 responde bem. Essa daí não só não respondeu, mas piorou muito. Agora ela tem líquido intrarretiniano. E, Mas, Cleide, só um comentário. Olha, ela tinha em janeiro essa alteração, ela só foi tratada em março não, tá certo. e Não, depois estava pensando que era mensal. Não, tá. Não, não. Depois ela tratou só em junho, então ela foi Não, tá certo. tratada, pouco tratada nesse período. Acho que por isso que É, avançou, né? não. Então, isso não fala a favor de polipoidal. Fala a favor de uma membrana não tratada, pouco Bem tratada tratada. adequadamente. Insuficientemente, é. Isso, isso. Perfeito, perfeito. Lívia e Mauro? Eu concordo com a Cleide, com essa membrana vascular por DMRI. Lívia? É, é, e para diagnóstico diferencial, eu também assim, prestaria atenção em outros cortes, porque como é um DEP volumoso, uma paciente idosa, que tem pseudodruse também, apesar da coroide não ser fina, eu procuraria se não tem nenhum ponto aí para a gente pensar em REP Certo. como É outro diferencial. diagnóstico inicial. Mas eu vi Tem os até ossos. um comentário, só um Uhum. comentário adicional, não a respeito do diagnóstico, mas do tratamento.
que quando a membrana tem material não fluido subretiniano que não envolve uma gravidade maior. Mas quando tem shrim e tal, tem mais tendência a formar fibrose, por exemplo, e eu acho que é uma indicação de ter um tratamento um pouco mais agressivo. Isso, é um marcador de A gravidade, gente né, vê Glenn? que logo em janeiro e para, enfim, maio, e tal, pelo menos no infrared parece ter uma aumento de fibrose, aumento da lesão, não só do fluido, mas da, enfim, fibrose associada aí à lesão. Tá, excelente, ótimo. É, vamos ver a continuação, Glenda? Eu queria só fazer uma observação que em janeiro ela teve uma hemorragia submacular, além desse aumento do DEP e do material. Uhum. É que a evolução de agosto desse ano, de 2024, então ela manteve a acuidade visual de 20/200, depois daquela injeção. E ela, em dezembro, ela teve uma nova avaliação, e já nessa avaliação ela estava com uma acuidade visual de conta-dedos a 2 metros. E em março, ela manteve essa acuidade visual, só que o líquido, é, o edema intrarretinino aumentou sobremaneira, então ela fez uma ELIA em junho de 2025, isso já em 2025. Só para comentar, então, uma coisa, e essa primeira OCT de agosto, ela teve uma melhora em relação aos dois anteriores. Por quê? Porque ela fez duas injeções consecutivas de Eylea. Então, ela responde, mas desde que você trate sequencialmente. Aí ela perde o segmento, depois, 4 meses, ela só volta depois de 4 meses com uma visão pior, provavelmente, porque o Mauro falou desse processo de fibrose, de lesão de fotorreceptor, né? E depois ela só tem de novo o retorno 3 meses depois, em março, com atividade de novo. Uma paciente que a gente, se seguir PRN, tem que ver mensalmente, né? Tem que ficar em cima, senão você perde a chance de bloquear a evolução, o curso natural da doença, né? Cleide, Mauro e Lívia, se vocês quiserem fazer algum complemento nas observações, é só vocês irem abrindo o microfone e comentando, tá? É, Tô tentando. acho que o comentário do Mauro foi muito apropriado, porque realmente esse material muito hiperrefletivo, ele evolui para fibrose, foi o que aconteceu aí, né? E Uhum. não, o Near Infrared realmente foi bem elucidativo, que a gente vê até nesse último aí, que tem já um- uma estriação, que provavelmente é a fibrose. Eu não sei se ela tem uma MER também, mas ou então se ela tem uma fibrose que está encolhendo o subretiniano. E outro Hum. olho também já está piorando, tem foco hiperrefletivo, está É. provavelmente indo para atrofia, e tem já uma área de hipertransmissão. O outro olho está perdendo visão também, 20/50, mas não tem exudação, né? Ele tem uma Não, não. concentração de grusas grande na região macular e tem foco hiperrefletivo intrarretiniano também na região foveal, Está né? indo, tá indo para o caminho da demia atrófica, né, da atrofia. Isso. É, tem segmento mais, Glenda? Sim. Bom, esse aqui é o segmento desse mês, né, de outubro, do dia 1, com a acuidade visual dela mantida, né, em relação ao exame anterior, estava 20/80 e conta deles a 2 metros, mas ela fez uma injeção, nessa data de junho, né, lembrando que a última injeção foi nessa data, e no dia 28, esse foi o último dia em que eu a vi. Ela fez alguns exames comigo, eu incluí o EDI para ela, em que a gente pode ver se essa coroide, como a doutora Cleide falou, mais espessada para a idade, com esses vasos um pouco mais alargados, né, nessa região foveal, no olho direito e no olho esquerdo também. E essa fibrose agora na região, você não vê linha mais de fotorreceptor aí no olho esquerdo, na região foveal, Sim. né? Tá. Alguma outra avaliação que ela tenha, não? Pronto. Peraí, só um minutinho. Ela tem mais alguma coisa? Alguma Ela avaliação? tem um OCTA, né, Ah,
Agora o do dia 28 em que eu fiz peguei aqui a região dessa região toda da fibrose, em que a gente pode ver esse fluxo detectado. Uhum. A gente pode ver aqui na coreo-capilar que tem uma membrana neovascular, Agora dá é para tipo ver. 1, então abaixo do EPR, certo? Não dá para ver se tem pólipos aí por esse exame. A gente precisa de uma endocianina para verificar. Então a gente tem uma membrana vascular tipo 1. Então aqui, né, Lívia, dá para ver que não é uma membrana tipo 3, certo? Que seria uma das hipóteses. Certo? Mas é uma membrana, né? Que era uma Uhum. hipótese. Uma membrana sub-EPR, então tipo 1. Não dá pelo OCT para ver se tem pólipo ou não, é difícil a gente ver, pelo fluxo no pólipo ser mais lento, a gente não consegue identificar exatamente. A gente conseguiria pela endocianina. Você fez endocianina também, né, Glenda? Sim, fiz. Bom, É, esses são. al- só perguntando para eles se eles concordam com algum, ou tem algum outro diagnóstico para essa membrana, se eles concordam com o fluxo de ser uma membrana mesmo aqui, foveal. Cleide, Queria Mauro. eu perguntar a opinião de vocês. Antes, em junho, ela tinha Uhum. conta-dedos e ela tinha líquido intrarretiniano, né? E foi indicada uma nova aplicação. Foi uma coisa que eu nunca questionei muito, mas agora eu estou tendo que usar o PCDT da Secretaria da Saúde. E E assim, o avisar, menor PCDT que 22. Tá. não permitiria que a Não, gente não permitiria. injetasse. Uhum. E como é que vocês procedem no caso? A gente sabe que esse paciente com conta-dedos não ia melhorar a visão, lá em junho, É, quando ela fez. É, então, e esse eu PCDT é não. bem feito, viu? É. Não, mas Cleide, eu acho que a acuidade visual, às vezes você vê a acuidade visual paciente 20/400, que não seria uma Sim, indicação, ou 20/500, que não seria uma indicação, e você vê que tem muito líquido e ainda tem fotorreceptor viável, tem não, sem dúvida. zonelipsina de presente. Mas tem Então, uma daí você tem que coisa, tratar. É, lógico, não, tem uma outra coisa, essa parte da visão eu acho que realmente é um exagero, é uma generalização. Mas assim, isso. outro dia eu escrevi, eu descrevo, né, o ACT, aí manda lá para o auditor da Secretaria da Saúde. E aí eu escrevi a palavra fibrose. Aí ele bloqueou imediatamente, porque falou que Porque se tem fibrose. fibrose, eles não vão indicar, não vão deixar indicar É, nunca. E essa é, paciente tinha muita fibrose, né? mas você pode ter fibrose fora da região foveal com uma visão boa. Essa daí E tem a ainda com fibrose. atividade de membrana. Então, eu acho que é melhor você não citar a Ficar fibrose se por você excesso que percebe por que o falta. caso tem. Agora, ao contrário, se tem uma paciente com 24 centos de visão, sem zona elipsoide visível na região foveal e com material hiperrefletivo que sugira uma fibrose nessa região, ela não tem prognóstico visual. É. Então, Não, aí eu eu acho que esse paciente não tinha. Por isso, quando eu olhei ali, é, acho que se você puder voltar um pouquinho, Glenda, mais um ainda. É isso aí. Essa do conta-dedos a 2 metros, aí a última imagem. Sim, Uhum. vocês, independente, tendo, como no HC, né? Eu sei que a decisão do HC foi injetar. Um de nós aqui indicou isso. Mas o prognóstico dessa membrana já era muito ruim, né? Era ruim. Já em Eu ia dezembro, parar. é, em É isso que dezembro, ela Eu ia já parar. tinha, em dezembro, sem líquido, ela já tinha conta-dedos. Eu é, não sei se essa acuidade visual é corrigida. Às vezes o paciente vai sem óculos, então tem isso também. Se Não, fosse é uma muito. acuidade, se fosse uma acuidade visual corrigida já em dezembro, você vê que você não vê a linha de fotorreceptor lá de retina externa, não tem líquido e a visão é muito ruim, né? Agora, no de agosto, parece muito semelhante ao de dezembro, não tem uhum, tanta diferença, ela tinha 20/200 de visão. Então, por isso que às vezes tem indicação de tratar, porque eu não sei como a visão é colhida, como o paciente responde, se levou óculos ou não. Então, vocês veem, olha, o de agosto para dezembro não tem muita diferença na retina externa dela. E tem muita diferença na visão, de 20/200 para conta-dedos, né? Então, por isso que às vezes é decidido tratar, eu acho que por essas. E aqui a gente não consegue ver com
o aumento aqui está pequeno, eu não consigo enxergar direito se tem ainda a zona É. elipsoide ou não aqui. Aparentemente, pelo que eu vejo aqui, eu não estou vendo retina externa aqui. Então, agora, eu não sei a diferença de 20/200 para conta-dedos em 3 meses, 4 meses, né? Eu não sei se é Não, justificado, eu também. Eu acho né? que não é real. Eu acho que né, essa diferença aí é simplesmente o tempo que o paciente fica procurando a letra. Se você coloca e fala, lê, ele fala, não achei, conta É, dedos. Você fala, é. não, mas olha, procura, tá ali na frente e tal. Aí ele encontra e vai no Acho que por 20/200. isso que a gente tem que mesclar visão e OCT para a gente ter uma ideia, uma avaliação melhor disso. Então, quando você fala da visão, se o paciente tem, sei lá, 20/600 de visão, não pode indicar Não tratamento. é, Tem 23, especialmente o melhor. polipoidal. Os polipoidais às vezes vêm com visão muito baixa e depois eles vão para 20/60, né? Eles Sim, começam com 50 dedos e terminam em 20/60, 20, às vezes até sim. melhor. Mas esse paciente tinha fibrose, né? Ela foi perdendo visão. Acho que aqui faltou um tratamento intensivo Ah, para manter a visão dela. Talvez se ela fizesse, ela respondia. A gente viu no começo que ela tinha a resposta, mas descontinua. Às vezes a paciente falta, não vai, tem dificuldade de ir também e sim, acaba perdendo a visão por isso, infelizmente, né? Mas num caso ideal, você tem que tratar intensivamente para manter a visão do paciente, né? Isso é um exemplo disso, não teve tratamento intensivo, ela foi perdendo visão progressivamente, né? Glenda, Mas eu concordo com a Cleide. Eu acho que essa é uma preocupação importante, em especial em serviço público, assim, de você avaliar o paciente como um todo. Ela tem mais de 80 anos, olho direito tem uma boa visão e esse olho tem um prognóstico, não tem mais um bom prognóstico. E apesar do ACT, concordo com o Eteldo, apesar do ACT de dezembro não parecer tão diferente, em março, o infrared parece já mostrar uma fibrose, essa atração, tal. Então, eu talvez em março sugerisse parar de tratar e ver se ela tem uma diferença. Não que você não precise tratar depois, mas se você para de tratar e ela não vê diferença, de repente a gente para de tratar e ponto. uhum, Porque uma certo. coisa é você tratar para melhorar e outra é você tratar para não piorar. E Uhum, se você não testa para ver se vai piorar, às vezes você não consegue fazer essa decisão. Então, o hospital público, enfim, ainda mais, esse é um bom exemplo. A paciente não conseguiu fazer tantas injeções quanto podia, provavelmente porque tem uma agenda mais cheia do que a gente poderia absorver. Então, selecionar os pacientes que a gente pode parar de tratar porque não tem um bom resultado, ou não vai trazer uma melhora significativa, é um exercício importante. sim, concordo, concordo. Tem mais algum dado dela, Glenda? Você ia mostrar a endocianina, é isso? Pronto. Em relação aos exames mais atuais, eu tenho aqui Hum. a retinografia com infrared desse olho, mostrando essas lesões, essas drusas, né? E aqui a fibrose extensa que ela tem na mácula do olho esquerdo. Essa fibrose residual que ela tem. E aqui a autofluo. Aí aqui é o nosso retinógrafo de grande angular, mostrando os dois olhos, e aqui a endocianina do olho direito e do olho esquerdo, onde a gente pode ver essas várias lesões nodulares arredondadas que ficam um pouco mais hiperfluorescentes ao longo do exame da endocianina. Tá. Então, aqui o que a gente vê, eu queria que vocês discutissem isso. Olha, antes de 6 minutos, 5 minutos, a gente vê uma rede neovascular ramificada, você vê várias linhas hipersenescentes aí na região macular, né? E alguns desses pontos, tem 3 pontinhos aí que são arredondados, são mais hiperfluorescentes, ao longo, mais embaixo um pouquinho. Aí, isso. Ao longo do exame, esses pontos ficam mais hipercianescentes, tá? E vem outros que aparecem mais em cima. Vocês considerariam isso como pólipos, ou pelo menos alguns deles, ou como só parte dessa rede neovascular ramificada? Ou é difícil de dizer por aí? eu acho que é difícil bater o martelo. Acho que é uma possibilidade, mas não é muito claro, né? O hotspot, quando ele é típico, a gente não tem dúvida. Aí
Acho que pode ser, mas também, ainda mais que é uma membrana já tratada, com fibrose, com contração, não sei, eu não teria certeza. Então, o que a gente tem certeza é que é uma membrana tipo 1. Se tem pólipo, É, se é polipoidal, a gente não tem certeza. É isso, basicamente, né? na minha opinião, sim. Mauro e Lívia? Eu também não vejo pólipo evidente. Tá. Eu também não tenho certeza do pólipo, concordo. E uma coisa que complica é que, às vezes, cicatrizes podem ter pólipos e que não faz parte do quadro original. Então, mesmo que a gente considere isso pólipo, é difícil ter certeza se o quadro original, se no início, era realmente uma lesão polipoidal. Certo. Então, fica mais com uma neovascularização tipo 1. A gente não tem a endocianina no começo para fechar se ela... O que ela tem de sugestivo é que ela tem uma... Ela tem no OCT estrutural uma alteração de... Uma irregularidade do EPR. Ela tem uma PAC coroide para quem tem 83 anos, né? Então, ela tem alguns pontos que sugerem uma polipoidal. Tem essa endocianina que, embora não seja atípica, já foi tratada, talvez esses pólipos tenham regredido parcialmente. Então, a gente não consegue fechar aqui. A gente sabe que a neovascularização tipo 1, se é ou não polipoidal, a gente não tem certeza. É isso, mas eu acho que outro ponto é ela não teve o tratamento adequado nesse período, por isso que ela acabou perdendo visão nesse olho. A gente tem que redobrar o tratamento para o outro olho, o acompanhamento para o outro olho e fazer um tratamento mais eficaz, para ela não perder visão caso ela faça exsudação. Outro risco é ela fazer comece a fazer áreas de atrofia geográfica no olho direito, né? Então eu acho que você vai fazer uma revisão agora, né, Glenda? Isso. Tá. Vou revisar aqui a polipoidal. Em relação ao conceito dela, ela foi definida em 1990 por Iannuzzi, que ele descreveu essas lesões coroidais polipoidais, que eram predominantemente peripapilar. Então, dos 18 pacientes dele descritos, 15 tinham essas lesões peripapilares. Atualmente, a vasculopatia polipoidal, ela faz parte do espectro pacoroide e também é uma forma de DMRI. E ela está associada a essa rede neovascular ramificada sob o EPE. Então, ela tem uma membrana neovascular do tipo 1, uma forma, né, de membrana neovascular do tipo 1. Atualmente, a gente se recomenda que os termos que a gente use é lesão polipoidal, em vez de pólipos, e rede neovascular ramificada. E aqui temos três exemplos de retinografia em que a gente pode ver vários exudatos, né, com descolamento neurosensorial. E aqui na figura 12 a gente pode ver esse pólipo, essa lesão polipoidal que é alaranjada, né? Ela está do lado, bem próximo ao descolamento do epitélio hemorrágico. E na figura 13, esse paciente da figura 12 evoluiu para esse grande descolamento do epitélio pigmentado hemorrágico. Inclusive, a gente pode continuar a ver aqui a lesão polipoidal aqui, bem próxima ao limite do início do descolamento. Em relação à epidemiologia, a maior prevalência se encontra nos pacientes que são asiáticos. Geralmente são homens, em que a região macular é mais acometida e a idade de início é mais jovem. Em relação aos ocidentais, as mulheres são mais, acometidas e a região peripapilar é a região principal. E a idade de início é mais avançada. Em relação à acuidade visual, os ocidentais eles têm uma melhor acuidade visual na apresentação, uma menor hemorragia, uma menor áreas de hemorragia e menores frequências de recorrência dessas hemorragias subretinianas em relação aos asiáticos. E as lesões polipoidais, elas podem ser subfoveais, justafoveais, extrafoveais, peripapilares ou periféricas. Aqui eu mostro algumas lesões polipoidais que estão acima do disco óptico, é, e aqui mostrando o líquido subretiniano, certo? Com um sinal da dupla camada, que é esse descolamento do epitélio irregular.
E aqui mostrando os paquivasos desse paciente. A gente vê que as veias são muito dilatadas. Esse aqui é uma endocianina. E em relação o diagnóstico, ele é subdiagnosticado, né? A gente sabe que a endocianina, ela é muito difícil de ser realizada, ela tem uma baixa disponibilidade. Em relação às manifestações clínicas, o paciente vai queixar de uma baixa de acuidade súbita, ou por hemorragia ou por uma exudação macular. E na fundoscopia, a gente vai ver essas lesões, como eu falei, alaranjadas, subretinianas, que são as próprias lesões polipoidais, associadas a esses descolamentos do epitélio pigmentado serosos ou hemorrágicos. Aqui nas imagens, a gente pode ver a lesão polipoidal, que está nesse círculozinho verde, ao lado de um descolamento do epitélio pigmentado e que se correlaciona aqui com a infrared, mostrando essa lesão mais escurecida, hiporreflectiva, né? E aqui na endocianina a gente consegue ver o pólipo hipercianescente com essa rede neovascular aqui associada. Nessa outra imagem multimodal, a gente pode ver bastante exudação aqui, inferior, e também esses pontos hemorrágicos, retinianos, e também essa lesão polipoidal que está bem aqui, ó. Ela é uma lesão um pouco alaranjada, né? É difícil de ver aqui na retina, mas a gente consegue ver bem nessa imagem que é multicolorida, em que ela tá verdinha. E aqui na endocianina, essa lesão acende bem, e aqui na infrared também. Aqui é mostrando uma hemorragia submacular bem grande, né, associada a esse pólipo que está bem aqui. Esse pólipo ele se correlaciona aqui com a endocianina e na imagem multicolorida, e aqui também na infrared. Aqui é um descolamento do epitélio pigmentado associado. Em relação ao diagnóstico por imagem, a gente pode lançar mão da angiografia fluorescênica, mas ela não vai ajudar tanto. Ela vai mostrar geralmente um padrão oculto de vazamento, então ela vai mostrar um vazamento mais mal delimitado, as bordas não vão estar nítidas, e na endocianina, a endocianina é o padrão ouro, né? A gente sabe que ela define bem essas. Essas lesões polipoidais, então elas vão aparecer como uma hipercianescência nodular subretiniana antes dos 6 minutos, com ou sem pulsação. Em relação à angiofluoresceína, é melhor, assim, a gente detecta melhor o vazamento e monitora melhor o vazamento por meio dela, em relação a... É melhor na angiofluoresceína do que na endocianina. Aqui nessas imagens a gente pode ver que eu circulei a rede neovascular do lado de uma lesão polipoidal, certo? E aqui mostrando o vazamento oculto da angiofluoresceína, que é bem mais assim, a gente não consegue definir de onde vem, né, esse vazamento, e quando a gente faz uma endocianina, a gente vê lá o pólipo bonitinho. Em relação ao diagnóstico por imagem, o OCTA ele vai mostrar algumas características. A gente pode encontrar esses descolamentos do epitélio complexos ou multilobulados, que são definidos como aqueles descolamentos com entalhe, hemorrágicos, que são e multilobulados, como mostra aqui na figura. Um sinal hiporreflectivo dentro de um anel hiperreflectivo sub-EPR, que é a própria lesão polipoidal. Então, a gente vê aqui essa lesão que é um descolamento com ângulo agudo. Dentro dela, a gente vai ver um lumen que é hiporreflectivo, e aqui um pouquinho mais próximo ao epitélio pigmentado, a gente pode ver um pouco mais de hiperreflectividade, que são esses anéis que ele fala. Só que, bom, eu vou mostrar uma imagem melhor que vocês vão poder ver. Aqui tem um entalhe. Aqui é mostrando o sinal da dupla camada, que é a lesão, a lesão de rede ramificada neovascular. Esse é o sinal da dupla camada, em que a gente pode ver aqui em cima o epitélio pigmentado da retina e aqui embaixo a membrana de Bruch.
Então, é um descolamento irregular, plano do epitélio pigmentado. E aqui mostrando o fluido subretiniano, que é mais prevalente nessa entidade, né? E aqui, como eu falei, o descolamento agudo, maior do que 70 graus, com esses anéis hiperreflectivos e um lúmen hiporreflectivo, que é a lesão que a gente vê no OCT, equivalente ao pólipo, à lesão polipoidal. E aqui mostrando a elevação complexa do EPR no OCT anfase, que a gente pode ver aqui nesta imagem. Ah, aqui são algumas outras imagens mostrando os DEPs de ângulo agudo, que a gente chama de DEP em polegar, mas a gente pode ver melhor aqui. E esses DEPs multilobulados com essa sinal da dupla camada, a coroide mais espessada, aqui a lesão da dupla camada, aqui a lesão alaranjada e uma hemorragia submacular. É, em relação a como a gente pode definir a polipoidal, vendo essas características, esse autor, ele mostrou que em 2019, no JAMA, que pelo menos duas dessas quatro características poderiam diagnosticar a polipoidal em com mais de 90% de sensibilidade e especificidade. E as características eram no fundo de olho. Um DEP hemorrágico no OCT, esse descolamento em ângulo agudo do epitélio pigmentado, aqueles DEPs multilobulados, e essas lesões hiperreflectivas, esses anéis hiperreflectivos e com lúmen hiporrefletivo. Então, essas características, duas dessas quatro, sugerem bastante o diagnóstico de polipoidal, como mostrado aqui, com mais de 90% de sensibilidade e especificidade. Mais atualmente, em 2021, ah, dois- é isso, 2021. Foi feito um consenso, né, em que ele define critérios maiores e critérios menores. Os critérios maiores são essas lesões em forma de anel, a elevação do EPR complexo no OCT anface e o DEP de ângulo agudo. Na ausência desses critérios, você não pode excluir a polipoidal, né? E os critérios menores eram esses nódulos alaranjados, o sinal da dupla camada, a coroide espessa e o DEP complexo multilobulado no OCT transversal. Esses três critérios juntos têm uma sensibilidade de 75% e uma especificidade de 90%. É muito parecido com os três critérios e um critério menor. O que é que a gente vai ver no CTA, né? No espectro também, a gente não pode não detectar o fluxo das lesões polipoidais, porque o fluxo ele lento no o espectro do bem, a gente não consegue definir muito bem. Já no esse estudo de 2024, ele mostrou uma reconstrução 3D dessas lesões da polipoidal no Swept Source. Então, ele detectou esse sinal de fluxo dentro das lesões polipoidais como heterogêneas, tá? Essas lesões foram mostradas no estudo como sendo lesões em espiral, em bobina, como se fossem mesmo uma rede vascular, certo? Formando esse aspecto de lesão polipoidal. E que tinha ou não essas dilatações nodulares. Ele detectou também um sinal de fluxo na rede vascular que fica associada às lesões polipoidais, né? E ele fez uma comparação entre como era a característica dessas redes dentro do complexo polipoidal, da vasculopatia polipoidal. Ele fez essa comparação entre essa rede neovascular com a membrana neovascular tipo 1 da DMRI, e ele notou que essas redes da polipoidal são mais maduras em relação à DMRI, a neovascularização da DMRI, e além disso estava associada à paquicoroide. Então ele sugere que
a neovascularização pacoroide, ela pode desenvolver com o passar do tempo, sem exudar, essa, ela pode se desenvolver como uma rede madura, formando essa rede neovascular da polipoidal. E com um gatilho a mais, essa lesão polipoidal ela poderia surgir adjacente a essa rede neovascular e assim formar o complexo polipoidal. Então, a polipoidal poderia ser derivada dessa neovasculopatia pacoroide. Aqui é mostrando só uma das imagens do artigo que é muito legal, em que ele mostra que a rede neovascular ramificada da polipoidal, ela é uma rede que ela é plana, certo? E diferente da lesão polipoidal, que ela é uma lesão ela cresce em três direções, certo? E aqui mostrando para vocês a reconstrução 3D que eles fizeram. Então, a lesão polipoidal, ela tá aqui um pouco mais anterior à lesão da rede neovascular. E essas duas estruturas estão sob EPR. Em relação ao tratamento, nós podemos lançar mão do aflibercept isolado, que ele foi não inferior à combinação com o PDT no estudo Planet em 2018, ou podemos também lançar mão do ranibizumab mais o PDT, mas a gente sabe que o PDT é bastante indisponível para a gente, que foi mostrado no Everest 2 em 2020. Mais recentemente, o Pulsar, em 2023, ele mostrou que o aflibercept 8 miligramas, ele fornece melhorias semelhantes na acuidade visual e na resolução dos fluidos, só que a gente pode prolongar as injeções. Então, ele conseguiu prolongar até 12 ou 16 semanas entre o intervalo entre as injeções. Como a gente faz o tratamento, a gente começa com 3 injeções, até o fluido se tornar ausente. E você pode também adicionar mais 3 injeções para que o pólipo ele feche, a lesão polipoidal feche. E a partir daí a gente pode lançar mão do tratar e estender, conforme a acuidade visual e a sinais de atividade do complexo e a presença de líquido subretiniano. Ah, esse artigo muito interessante de 2023, do Ophthalmology, ele mostrou alguns biomarcadores de recorrência da exudação. Então, ele mostrou que a progressão das lesões polipoidais, como um aumento, um novo aparecimento ou um reaparecimento, ou seja, uma lesão nova, ela estaria relacionada a uma recorrência exudativa precoce, dentro de 3 meses. E o crescimento da rede neovascular, ele estaria associado a essa recorrência exudativa dentro de 7 meses. Então, quando se nota a presença desses dois, digamos, parâmetros, a gente pode fazer um segmento mais curto ou intervenção mais precoce. Aqui nas imagens é só mostrando que como ele fez essa avaliação, né? Ele fez por OCTA do Swept Source, então ele definiu o tamanho da rede neovascular, a presença de um aumento das lesões polipoidais, o reaparecimento das lesões polipoidais após um tratamento ou uma nova lesão polipoidal. E aqui são as minhas referências. Muito obrigada. Tá, joia. Obrigado, Glenda. Vamos continuar então. Agora a gente vai para a imagem da semana. Ah, eu acho que o Amote que vai apresentar, né, Amote? Se quiser compartilhar, ótimo. Pode seguir. Tá sem áudio, Amote. Ah, agora, estão me ouvindo agora? Sim, sim. Ótimo, perfeito. Boa noite a todos, meu nome é Daniel Motti. Hoje eu vou apresentar a imagem da semana. Queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel e ao Dr. Pedro Rissoli. A imagem da semana de hoje,
essa retinografia. Eu queria saber se alguém tem alguma hipótese diagnóstica dessa lesão, alguns dos discutidores. Tá bom. Só da lesão ou mais alguma coisa? Alguém tem uma ideia de qual o diagnóstico dessa lesão inicial? Então, vocês querem comentar? Não? Uma possibilidade para localização tem essas áreas de hipercalcificação. Eu confesso que eu estou vendo uma retinografia meio esverdeada, com uma lesão meio arredondada, com pontos mais claros, que poderiam lembrar essa hipercalcificação que existe, assim, Tá. externamente às arcadas. Mas, por enquanto, é Algum, só ver no ver. tá. Alguma outra hipótese? Não. Eu estou vendo uma lesão pigmentada, né? Poder pensar E- num nevus com alguma reação em cima. Não sei se isso daí é exudato, podia pensar numa membrana, Isso. ser ponto laranja. Acho que não, porque tá meio desbotada a foto, Uhum. mas Tá. uma É, reação em cima de um isso. nevus. Parece uma lesão melanocítica, certo? É, sim. Arredondada. Mas o que está diferente aqui é que a coloração da. Isso. A A coloração da retina coloração, parece diferente, né? É isso. Pode seguir, Mati. essa coloração realmente está um pouco diferente, né? Ela é realmente um névoa de coroide, como a doutora Cleide falou, mas a coloração observada pelo oftalmologista está um pouco alterada. A imagem real seria essa daqui de maior aumento. Agora eu queria abrir agora para uma segunda pergunta, né? Quais hipóteses diagnósticas justificariam essa percepção visual do oftalmologista que está realizando o exame? Síndrome de Auguste, nunca lembro o nome exato, que dependendo da adaptação ao escuro, o olho fica dourado ou não. Ah, Tá. essa não sei se vocês entenderam a minha pergunta, mas essa daqui é a imagem observada pelo oftalmologista. O oftalmologista tem uma doença, mas a imagem real, vista por um oftalmologista sem a doença, é essa daqui. Seria o daltonismo, né? Isso. Uma Eu acho. descromatopsia, né? Uhum. Certo. Alguém tem outra hipótese? Não. Eu estou um pouco confuso. A imagem esverdeada. Não, é assim, ele vê, esse oftalmologista que está aí na representação, ele vê essa imagem que a gente vê à esquerda, ele vê com coloração diferente à direita. Então, a imagem observada pelo oftalmologista é essa, e que tá, como está escrito no texto embaixo, Mauro, e à esquerda é a imagem observada por nós, sem termos a doença que ele tem. E a pergunta do Amote é qual a doença que ele tem para enxergar amarelado em vez de enxergar avermelhado a retina? Entendeu? Entendi. Então, ele pode ter uma descromatopsia, né? Ele pode ter uma alteração de visão de cores, certo, Mauro? Sim, sim. Tá. Foi o que a Lívia comentou. Agora o Omote vai especificar mais isso, né, Omote? Cleide, alguma Tá. hipótese aí? Não. Pode seguir, Omote. Não, não. Então, realmente uma descromatopsia que o nosso oftalmologista tem, e são vários os diferenciais, né, para descromatopsias, como as cromatopsias congênitas, né, onde os cones são os principais alterados, e nas adquiridas, onde o nervo óptico é o principal afetado, né, muitas vezes por intoxicações. Uma que está nos noticiários recentemente é a intoxicação por metanol, né, ele pode começar com uma alteração na visão de cores. Então, só por essa lista, a gente tem uma ideia, né, da quantidade de doenças que a gente, onde o primeiro sinal pode ser uma alteração na visão de cores. Mas o que o nosso oftalmologista tinha mesmo, dentre todos esses diferenciais, é uma deuteranopia. Essa imagem eu tirei desse artigo, onde o autor avaliou a dificuldade que o oftalmologista daltônico tem em diagnosticar algumas condições oculares. A imagem que eu apresentei é essa simulação aqui deles, onde um oftalmologista com deuteranopia avalia um nervo de coroide. Eu perguntei para um amigo, né, que tem deuteranopia, e ele me falou que realmente ele enxerga essas duas imagens aqui, como sendo praticamente idênticas. Então, coisa bem importante que o autor mostrou que dificulta o diagnóstico de algumas condições oftalmológicas. O oftalmologista está apresentando descromatopsia. Agora eu vou fazer uma breve revisão sobre as cores, né? Uma das maravilhas da nossa visão e uma habilidade que foi moldada ao longo de milhões de anos de evolução.
Os testes que a gente usa na oftalmologia, na sua imensa maioria, né, são testes em preto e branco. No nosso dia a dia, a gente raramente avalia as cores. O paciente vai no nosso ambulatório de retina e o que, que ele geralmente vê, né? É o ETDRS, os optotipos e alguns levam para casa a tela de Amsler. São todos testes em preto e branco. Mas a visão vai muito além, né, do preto e branco. As cores têm um papel muito importante e muitas vezes subestimados na nossa percepção visual. Aqui nessa foto do Hospital das Clínicas, do Instituto Central, a gente tem aquele mural gigante do Cobra que foi doado, né, onde a gente vê exatamente isso, né, toda a riqueza, a complexidade e a importância das cores na nossa experiência visual. O nosso espectro de visões de cores é muito grande, né? Nesse quadro aqui a gente vê como a gente percebe como a gente consegue enxergar todas essas cores tão diferentes, né? E um dos grandes mistérios, né, do nosso sistema visual sempre foi o fato da gente só ter três tipos de cones: o azul, o verde e o vermelho. E conseguir enxergar toda essa infinidade de cores. Não era só para a gente enxergar uma dessas cores? Como é que isso daí é possível, né? Essa capacidade é fruto de um princípio, né, que chama visão tricromática, e esse experimento da parede explica muito bem isso. Aqui na parede a gente tem projetado um holofote emitindo ondas de comprimento verde, ondas de comprimento vermelho e aqui ondas de comprimento azul. E aqui, entre as ondas de comprimento verde e vermelho, a gente vê essa cor amarela, mas não tem nenhum holofote emitindo onda de comprimento amarelo, né? Como é que a gente está enxergando isso? As ondas vermelhas e verdes entram no nosso cérebro e estimulam, as ondas vermelhas e verdes entram no nosso olho, atingem nossa retina e vão estimular os cones verdes e vermelhos. Os estímulos desses cones, nessa intensidade, vai ser transmitido para o nosso cérebro, que vai interpretar isso como sendo a cor amarela, mesmo não tendo uma onda, do amarelo. Já quando a gente, nesse outro caso, onde a gente tem um pigmento realmente amarelo, que reflete a onda de comprimento amarelo, o que que vai acontecer? A onda vai entrar no nosso olho, vai estimular tanto os cones verdes quanto os vermelhos em uma certa intensidade. Aqui, a onda de comprimento amarelo vai estimular o cone vermelho nessa intensidade e o cone verde nessa intensidade. O nosso cérebro vai interpretar esses estímulos desses dois cones e vai falar para a gente que aquilo é um amarelo, mesmo a gente não tendo um cone específico para o amarelo. Um fato interessante é que o nosso cérebro não consegue distinguir realmente se aquela imagem colorida é uma imagem fornecida por uma onda de comprimento amarelo ou se é uma mistura de cores, uma mistura de comprimentos de onda. Essa propriedade de misturar as cores, né, é o que a gente utiliza para a gente fazer as nossas telas dos monitores. Então, no monitor que você está usando agora para ver essa apresentação, aqui, como se fosse um aumento do monitor, a gente vai ter vários pixels. Se a gente olhar com um super aumento, cada pixel é formado por apenas três cores: verde, vermelho e azul. E para formar a imagem na tela, cada pixel varia a intensidade de cada cor. Um pouco mais de vermelho, um pouco mais de amarelo, um pouco mais de verde, um pouco mais de vermelho, um pouco menos de verde, um pouco mais de azul. E o nosso cérebro vai interpretar, isso como sendo uma cor. Nosso cérebro faz isso daí que o nosso monitor faz, né? Mas só que de um jeito muito mais elaborado. E como que esse estímulo luminoso é percebido como sendo colorido, né, pelo nosso organismo? Tudo começa, né, com o nosso cromóforo, a nossa famosa vitamina A, que é a molécula mais importante da oftalmologia. Ela é o sensor de luz de todos os seres vivos, é a base do sistema visual de todos os animais. O que que acontece, né? Quando a luz bate na vitamina A, aqui na forma de 11-cis, ela sofre uma isomerização. Então, o fóton bate nessa molécula, ela altera a sua forma e essa alteração vai disparar toda a cascata de fototransdução. Então, por conta dessa mudança da vitamina A que a gente enxerga. Nos cones, o nosso cromóforo, ele fica meio que enjaulado dentro dessa proteína que chama opsina. Nos humanos tricromatas, a gente tem três tipos de opsina: a vermelha, a verde e a azul. E essa proteína,
cada opsina vai moldar mais ou menos qual que é o comprimento de onda que esse cromóforo vai disparar. No cone azul, ele vai disparar principalmente com uma intensidade de 420 nanômetros, no cone verde com uma intensidade de 530 e no vermelho numa intensidade de 560. Lógico que ele vai disparar também com outros comprimentos de onda, mas só que com menor intensidade. As opsinas ficam localizadas nos discos dos nossos cones e os humanos têm três tipos de cones. O verde e o vermelho são mais parecidos e o azul é mais diferentão, né? Ele é mais curto, tem segmento externo mais curto, ele segue um input visual com uma via distinta e eles estão em menor quantidade na nossa retina e tem uma disposição muito mais espaçada. Então, a gente viu como esses três cones, morfologicamente, são diferentes e cada um tem opsinas que absorvem comprimentos de onda diferentes. O espectro de absorção das opsinas já era conhecido há muito tempo, mas foi só na década de 80 que esse cientista americano, o Jeremy Nathans, fez a descoberta dos genes das opsinas. Ele, em uma tacada só, publicou esse artigo na revista Science em 1986 e é um dos artigos mais importantes para a neurociência visual. E ele descreve a sequência genética dessas três opsinas. Então, para ver como é um artigo, antigamente eles faziam um artigo mais completo, né? Hoje, com certeza, eles salmeariam isso aí em vários outros microartigos. Então, nesse artigo, Jeremy descreveu o locus da sequência de cada gene e olha que coisa interessante aqui. Esse achado corrobora muito o que a gente já sabia, né? Que eh, as descromatopsias afetam principalmente o eixo verde e vermelho. Por quê? Porque os genes estão dois genes das opsinas estão no cromossomo X. Isso explicou também porque a maioria dos homens porque a maioria dos cromatas são homens. Porque os homens só têm um X, então, se ele sofrer uma alteração nesse único X que ele tem, ele vai apresentar uma alteração na visão de cores. Outro achado super interessante, né, desse artigo foi que o verde e vermelho eles não estão simplesmente no mesmo cromossomo, né, no cromossomo X. Eles estão literalmente um gene seguido do outro. Além disso, a sequência deles é praticamente idêntica, é muito parecida. Eles são genes gêmeos. A homologia deles chega a 98%, o que faz com que uma opsina vermelha e verde absorvam um comprimento de onda diferente é o arranjo de apenas três aminoácidos. Isso mostra para a gente que talvez o surgimento dessas opsinas é uma coisa mais recente na nossa evolução. Nos mamíferos, ela só aconteceu nos primatas, então os outros mamíferos, cachorro, gato, são todos de cromatas. E o que provavelmente aconteceu? A teoria é que, em algum momento da evolução dos primatas, existiam primatas com variantes do verde e do vermelho, e houve uma recombinação em algum momento, uma recombinação não homóloga entre essas variantes, sensíveis a comprimentos de ondas diferentes, que fez com que o cromossomo X apresentasse dois genes que codificavam opsinas que absorviam comprimentos de ondas diferentes, criando o primeiro tricromata. Os cientistas estimam que essa alteração ocorreu nos primatas há mais ou menos uns 30 milhões de anos, um pouco depois dos continentes se separarem. E como a gente pode ver aqui na imagem, foi muito vantajoso ter três cores. Olha como que a imagem ficou muito mais bonita, né? Outra coisa que talvez tenha pressionado a seleção dos tricromatas foi o que os primatas antigos viviam nos altos das árvores e eles dependiam muito de saber qual fruto estava maduro. Que é uma foto que eu tirei do mercado, onde tinha um tomatinho maduro e outro verde, e aqui eu coloquei um filtro para uma deuteranopia e a gente vê como é praticamente impossível, né, distinguir isso. Então, talvez isso tenha ajudado o que esses tricromatas tenham sobrevivido e tenham sido selecionados. Quanto à prevalência, ela é meio que chocante, né? Esse artigo na Ophthalmology de agosto mostrou que a prevalência nos homens era de mais de 4% e nas mulheres bem mais baixa, né? E por que que essa prevalência é tão alta? A descromatopsia não impede a reprodução, né?
Então não tem muita seleção negativa. Então, por isso que talvez nos homens ela seja tão alta assim. Outra coisa que acontece é porque nessa região existe uma fragilidade genética meio que absurda. Não é bom ter dois genes iguais, um seguido do outro. Ainda mais com uma sequência genética tão parecida, né? Na meiose, quando os cromossomos estão alinhados, pode acontecer uma recombinação incorreta e resultar na deleção de um desses genes, na duplicação ou na criação de um gene quimérico, que absorve um comprimento entre o verde e o vermelho e vai dificultar com que a pessoa distingua essas duas cores. Se a pessoa, nessa situação aí, onde a pessoa tem os três cores, mas um deles tem essa opsina meio quimérica, que não funciona direito, a gente chama essa pessoa como sendo um tricromato anômalo. Essa daí é a descromatopsia mais comum. Se for no cone vermelho, ele vai apresentar uma protoanomalia. Se for no cone verde, ele vai apresentar uma deuteranomalia, né, que é a mais prevalente, a um cada 20 homens, tem uma estimativa. E se for no azul, uma tritonomalia. Já se a pessoa não tiver um dos cones, a sensibilidade vai ficar muito reduzida, né? Vai ficar limitada a essas duas cores primárias. É uma condição muito mais severa, né? Onde falta um dos cones. Se faltar o vermelho, a gente vai chamar esse paciente como tendo uma protanopia. Se faltar o verde, de deuteranopia. Se faltar o azul, de tritanopia. Já em alguns casos mais raros, né? O indivíduo pode perder totalmente a discriminação de cores. Se ele pode apresentar a ausência de duas das opsinas. Ou ele vai apresentar só a opsina vermelha, ou a verde, ou a azul, ou nenhum dos cones vai estar funcionando direito, como nos pacientes acromatas. E como que a gente vai saber se o nosso paciente tem uma descromatopsia e qual que ele tem, né? O teste mais famoso que a gente usa é, sem dúvidas, o Ishihara, né? Que é quase sinônimo de teste para daltonismo. Ele foi desenvolvido por esse oftalmologista japonês, o Shinobu Ishihara, em 1916, a pedido do exército japonês para selecionar os soldados que tinham descromatopsia verde e vermelha. Inicialmente, ele criou esse teste só para o exército japonês. Aqui a gente vê uma das primeiras placas que ele criou, aqui em caractere japonês, né, um hiragana. Mas em 1917 ele resolveu popularizar isso e colocou números e espalhou isso daí para o mundo todo. Ele tem uma sensibilidade, especificidade bem alta, né, e é ideal como um teste de rastreio para descromatopsia verde e vermelha. A especificidade dele para triar a visão cromática normal é de quase 100% se você tolerar o erro de duas placas no teste de 38. Ele é um teste que tem mais de 100 anos, é super barato, está disponível em todos os lugares e é super rápido de ser aplicado. Aqui, vou explicar rapidamente como é que funcionam as placas. Essa daqui é a primeira placa, onde tanto o paciente com descromatopsia quanto o paciente que tem visão normal vão enxergar. É a primeira placa para demonstrar para o paciente como é o teste, que ele vai ver um número. As placas de 2 a 9, a gente tem as placas de transformação, onde quem tem visão normal vê um número e quem tem descromatopsia vê outro número. Elas vão de 2 a 9. Nas placas de 10 a 17, a gente tem as placas de diferenciação, onde o dicromata não vai conseguir enxergar os números, e elas servem para confirmar a presença ou a ausência da descromatopsia. E nas placas 18 a 21, a gente tem os dígitos ocultos, onde aqui os daltônicos têm vantagem, né? Eles enxergam uns números, estão escondidos, e quem tem a visão normal, de cor normal, não vai conseguir ver nada. Nas placas de 22 a 25, existem algumas placas para auxiliar a diferenciação entre Deltan e Protan. Não tem uma acurácia tão boa, né? Mas em alguns casos a gente consegue diferenciar bem, dependendo do paciente. Então, quem tem Protan vai ver só o número 6 e quem é mais Deltan vai ver o número 2 aqui, por exemplo. E por fim, a gente tem as placas de trajetória, né? Para o paciente que não é capaz de ler números, ele vai seguir os caminhos. E elas vão do 26 ao 38. Aqui a gente tem um gabarito que a gente usa para o teste. Lá na visão subnormal a gente tem vários desses gabaritos impressos, então se um dia vocês precisarem, tem lá, é só pedir. Outro teste que a gente usa muito aqui no HC é o PV16, que avalia o eixo verde, vermelho e azul. É muito bom para crianças e pessoas com baixa visão, porque as pedrinhas são muito grandes. Ele é idêntico ao D15, que é um teste muito famoso, só que ele é bem maior.
paciente vai partir, como é que esse teste funciona, né? O paciente vai partir dessa primeira pedrinha, que é essa piloto, a gente vai colocar essa pedrinha na mesa e vai pedir para o paciente, a gente vai embaralhar essas outras e vai pedir para o paciente colocar a qual ele acha que é mais parecida, em sequência. Por fim, a gente vai virar essas pedrinhas e cada uma delas tem um número, aqui como nessa figura, na foto aqui de baixo. A gente vai plotar essa sequência de números no gabarito do teste. Então, aqui a gente vai ir ligando os pontos. Vai sair do piloto, vai para o 3, para o 2, para o 4, para o 5, para o 4. E dependendo da configuração desse ligar aos pontos, as linhas em paralelo vão dar o diagnóstico do nosso paciente. Então, se as linhas paralelas estiverem assim, ele vai ser mais um Tritã, por exemplo. Outro teste muito famoso é o FM100, que é um teste muito mais completo, avalia também o eixo verde, vermelho e azul, mas nesse daqui tem 85 pedrinhas. O paciente são quatro canaletas dessa, onde o paciente vai fazer a mesma coisa que ele faz com o PV16. Vai colocar as pedrinhas com as tonalidades em progressão. O resultado do teste, você vai jogar a sequência de pedrinhas que o paciente colocar no software do computador, do teste, e ele vai determinar o defeito que o paciente tem e a severidade. É um teste muito difícil de fazer porque os pacientes geralmente não ficam muito impacientes, porque é um teste que demora muito. Inclusive, recentemente eu fiz vários pacientes e eles ficam muito impacientes, acabam errando bastante. E aí, até eu fiz o teste, realmente também, eu também fiquei impaciente. Mas na maioria dos protocolos é monocular, então o teste demora muito, mais de meia hora, para o paciente fazer algumas vezes. O teste padrão ouro para ver a descromatopsia verde e vermelho é o anomoloscópio. No HC, infelizmente, a gente não tem esse aparelho. Nem sei se ele está disponível comercialmente no Brasil, não sei nem se tem registro, mas como que ele funciona? O paciente vai colocar um dos olhos no aparelho e lá dentro ele vai ver esses dois semicírculos. Aqui ele vai ver um semicírculo amarelo e com esse botão ele vai mesclando um pouco do verde e vermelho até chegar à mistura ideal aqui que ele acha mais próximo desse outro semicírculo. Isso tudo vai ser lido por um software do aparelho que vai determinar o grau e qual que é a descromatopsia que o paciente tem. Esse daqui é o único teste que vê anomalia. Um dos problemas dele é que o aparelho realmente tem um custo muito elevado, disponibilidade muito baixa e ele é mais demorado. Outro assunto que sempre aparece numa consulta com paciente daltônico é sobre esses famosos óculos para daltonismo, né? Esse daqui é o mais famoso, que é o Enchroma. No PubMed existem poucos artigos sobre esses óculos. A eficácia deles, segundo esses artigos, é muito baixa. Os artigos são bem questionáveis e não mostram muito benefício. Eles só servem para tricromatopsia anômala, então o paciente tem que ter os três pontos funcionantes. E o que ele vai fazer? Aqui a gente tem o comprimento de onda das três opsinas, né? E esses óculos, eles filtram essa intersecção entre as opsinas. Então, o paciente não vai ter tanta confusão quando observar uma cor que parece mais um verde ou um vermelho. Alguns conseguem até passar no Ishihara. Uma coisa que a gente tem que sempre deixar claro para o paciente é que esses óculos não vão oferecer uma visão cromática normal. Em alguns casos ele não vai funcionar, porque como a gente viu, né, são vários os tipos de descromatopsias. É um óculos feito de Trivex, custa no Brasil de mais ou menos R$ 3.000, e o que eu falo para os pacientes é que eles podem testar, né, por recreação, mas é uma recreação meio cara. Então, hoje a gente viu essa imagem da semana, essa foi a imagem da semana de hoje, e a gente revisou um pouco sobre cromatopsias, os testes diagnósticos e a visão de cores é um tema que eu acho bem interessante e eu quis trazer para a gente lembrar que a função visual vai muito além da acuidade visual, que é no preto e branco, o mundo lá fora, para o paciente é um mundo colorido e às vezes a gente acaba esquecendo isso daí. Queria agradecer a atenção de todos. Obrigado. Parabéns, Almaty. O Almaty deu uma aula brilhante de visão de cores. Quem não perdeu, não entendeu nada ou quer rever, vai estar no YouTube, tá? No Retina USP. Então,
Parabéns, Amote, espetacular, viu? Tá? Parabéns, como sempre, né? Genialidade aí do Amote, parabéns. Sensacional. E continuando, a gente vai colocar a imagem da semana. Ah, isso. Então, o João Cardoso vai discutir a imagem. A imagem fala que PVAC e TELCAP, que ele vai explicar direitinho o que é, devem ser lesões com fisiopatologias semelhantes, né? E ele vai falar de outros diferenciais. Esse artigo é bem interessante das duas lesões. Então, o João vai rever isso para a gente. João? Boa noite, tá dando para ouvir? Tá, dá para ouvir. Beleza. Eu sou o João Pedro Cardoso, sou residente do segundo ano aqui do serviço e vou apresentar hoje o artigo da semana, como o professor falou. Foi um artigo que foi publicado esse ano na Survey of Ophthalmology e tem como título traduzido Complexos Vasculares Anômalos Perifoveais, que no inglês são abreviados como PVACs, e capilares telangiectásicos, que são os TELCAPs, uma revisão de duas entidades que potencialmente compartilham uma fisiopatologia comum. Meus agradecimentos ao professor Sérgio Pimentel pela orientação na elaboração da apresentação. Então, o entendimento sobre doenças que cursam com telangiectasias retinianas começou a se aprofundar por volta de 1956, quando Reese publicou um artigo tentando destrinchar a fisiopatologia da doença de Coates, que cursa com alterações vasculares e exudação retiniana difusa, além de tentar também classificá-la ao longo de um espectro de diferentes fenótipos. Depois disso, se observou que alterações vasculares similares às vistas na doença de Coates poderiam aparecer de forma mais sutil e localizada na retina, o que gerou a discussão sobre diversas classificações e nomenclaturas, até que se chegou em dois grupos principais. Primeiro, o dos PVACs, onde as alterações surgiam como uma doença primária e idiopática, e segundo, o dos TELCAPs, que são alterações secundárias a outras doenças vasculares retinianas, principalmente a retinopatia diabética e oclusões venosas. Além de um quadro clínico parecido, ambos também constituem causas de edema macular recorrente, que é resistente ao uso de anti-VEGF, e são tratáveis geralmente com laser, de forma que, pelas semelhanças, eles costumeiramente são estudados em conjunto. Por isso, esse estudo ele vem com os objetivos de revisar as características multimodais das duas entidades, investigando a possível fisiopatologia comum entre elas e discutir as implicações terapêuticas, incluindo o papel do tratamento a laser e dos anti-VEGF. O método foi uma revisão de literatura por especialistas que incluiu avaliação de estudos clínicos, relatos de caso e artigos de revisão sobre o tema geral de telangiectasias capilares retinianas. Então, falando primeiro sobre os PVACs, eles foram inicialmente descritos em 2011 pelo grupo de Kerks e definidos como uma anomalia aneurismática unilateral perifoveal que pode se apresentar de maneira isolada ou em associação incidental com outras doenças retinianas, por exemplo, DMRI, mas o principal critério aqui é excluir-se uma retinopatia diabética e oclusões vasculares. Ela ocorre principalmente em pessoas na sexta a sétima década de vida, possivelmente por uma fragilidade vascular relacionada à idade, e pode ocorrer na forma exudativa ou não exudativa, além de poder transicionar entre elas ao longo do curso clínico. É uma alteração que já foi tentado se associar a diversas condições, tanto de ordem local, como, por exemplo, uma degeneração miópica, o DMRI, como eu já falei, quanto de ordem sistêmica, como o mieloma múltiplo. Mas isso não foi visto de forma consistente, o que tem levado a literatura mais recente a sugerir que essas associações seriam meramente incidentais, por serem todas doenças que também acometem pacientes nessa faixa etária dos 70 anos. E o PVAC seria então uma condição ocular independente. No fundo de olho desses pacientes, por vezes é possível ver o local onde o vaso está com a parede espessada, além de uma coleção de exudatos duros dispostos radialmente, seguindo o plexo das fibras de Henle e formando geralmente um padrão cicinado. Nos exames contrastados é esperado uma hiperfluorescência precoce, que não aumenta ao longo do exame, sem vazamento importante ao redor. E no OCT é possível ver uma lesão arredondada intrarretiniana, de paredes hiperrefletivas, às vezes com líquido intrarretiniano adjacente. Esse padrão é um pouco diferente do visto nos casos de TELCAPS, que receberam essa denominação em 2019 por Castro Farias
e constituem lesões secundárias a outras doenças vasculares, principalmente no contexto da retinopatia diabética e oclusões vasculares, e representam ectasias capilares de grande calibre. O valor de corte exato ele gera debate, está entre 100 e 250 micras, e eles podem estar isolados ou agrupados. Depois de descritas, viu-se que essas alterações elas eram relativamente comuns, podendo estar presentes em até 60% dos casos nos pacientes com edema macular diabético crônico. O padrão no fundo de olho e a lesão no OCT vão ser bem semelhantes àqueles vistos no PVAC, com essa parede espessada e hiperrefletiva, tendo como principal diferencial o fato de que, por elas ocorrerem em associação com outras vasculopatias, é esperado que o paciente tenha outras alterações no fundo de olho, nesse caso aqui, esses múltiplos microaneurismas já adjacentes à lesão. Sendo que a diferenciação mais importante vai se dar com os exames contrastados. Enquanto no PVAC a gente tinha uma lesão predominantemente silenciosa, na angioflu principalmente, aqui a gente tem um vazamento importante, mas na endocianina a gente ainda pode localizar a lesão com mais precisão. Dentre os diagnósticos diferenciais para essas lesões que cursam com telangiectasias retinianas, temos primeiramente os macroaneurismas arteriais retinianos. Eles constituem uma dilatação no ramo arterial maior e cursam geralmente com um componente hemorrágico mais importante, diferente dos PVACs e TELCAPs, que ocorrem em vasos de menor calibre, e os exudatos é que chamam mais atenção, ao invés da hemorragia. A doença de Coates do adulto, ela tem uma apresentação estrutural muito parecida com os TELCAPs, com a diferença de que costuma ocorrer como uma doença multifocal, vai acometer mais aqui a periferia, e o mais importante é que se dá num paciente que não tem retinopatia diabética nem histórico de oclusões venosas retinianas. Outra doença que pode ter uma apresentação semelhante é a membrana tipo 3 nos pacientes com DMRI. O vazamento de contraste pode ter um padrão parecido com o dos TELCAPs, com a lesão que também é bem localizada aqui na endocianina, mas a diferenciação vai vir no OCT, onde você tem a observação de uma lesão hiperrefletiva intrarretiniana, que é irregular e que se prolifera aqui em direção ao EPR e o contexto do paciente que vai ter DMRI no fundo de olho. Entre os PVACs e os TELCAPs, parece haver uma fisiopatologia comum que vai girar em torno de três eixos principais. Primeiro, o quadro vai começar com uma disfunção endotelial naquela região afetada. Ela vai ser progressiva até chegar no espectro final do curso clínico, onde os estudos histopatológicos mostram que há uma ausência total de células endoteliais na parede desses vasos afetados. Segundo, tem uma perda de pericitos, com a falha de sustentação e alteração na permeabilidade da parede. E terceiro, há uma deposição plasmática de colágeno, fibrina, lipídios, que vai levar a um espessamento concêntrico da parede com a obliteração progressiva do lumen vascular, que nessa imagem o lumen vai ser só esse círculozinho mais escuro aqui no meio. Nos estudos foi observado que essas alterações elas eram mais frequentes na região temporal inferior da retina, possivelmente por ser uma watershed zone, que é uma área de fronteira entre vasos, onde ocorre uma maior estase vascular. O entendimento dessa fisiopatologia gera algumas implicações para o tratamento desses casos. A primeira é que a pouca resposta aos anti-VEGF pode ser explicada pela própria fisiopatologia. A etiologia do extravasamento é uma parede espessada e mal funcionante, e não uma produção angiogênica por isquemia. Além disso, por não haver mais células endoteliais na parede desses vasos, não há um alvo claro para a inibição da atuação do VEGF. A segunda é que, nos casos de edema persistente, o tratamento efetivo realmente deve ser feito com o fechamento mecânico desses vasos, principalmente com a fotocoagulação guiada pela endocianina, que localiza melhor a lesão. E, nos casos de lesão justafoveal, pode ser tentado um PDT focal de baixa fluência. Então, concluindo, os PVACs e os TELCAPs são manifestações distintas de um mesmo espectro microvascular degenerativo e que vão diferir mais pelo contexto clínico do que pela estrutura.
sendo o PVAC uma doença primária e os TELCAPS uma alteração secundária a vasculopatias. O laser focal guiado por indocianina vai ser o tratamento mais racional e efetivo pela fisiopatologia, e o anti-VEGF tem efeito limitado por uma questão novamente fisiopatológica, apesar de ainda estar em andamento alguns estudos que avaliam a efetividade do tratamento combinado. Muito obrigado pela atenção e boa noite a todos. Excelente, viu, João? Parabéns pelo resumo, excelente. Eu acho que todos devem ler esse artigo do Survey, é bem interessante, né? Obrigado, viu, João? Perfeito, tá? Parabéns. Ótimo. Agora a gente vai passar para o caso cirúrgico. Se puder compartilhar. Então, o Vitor vai compartilhar o Vitor é Tô vendo? sobre retina, estamos vendo, Vitor? Perfeito. Pode começar. Perfeito. Boa noite, meu nome é Vitor, sou fellow da Retina e hoje eu vou apresentar o caso cirúrgico. Meus agradecimentos vai para o Dr. Sérgio Pimentel, que me ajudou na confecção dos slides, o Dr. Pedro Braga, que me auxiliou no caso e fez a cirurgia. Então, o caso cirúrgico em si é uma mulher branca, 56 anos, natural de São Paulo, com baixa acuidade visual súbita, tem olho direito há 2 dias, antecedentes oftalmológicos nega, tem transtorno de ansiedade. E ao exame oftalmológico, ela apresenta uma visão de MM nesse olho direito, ela é fáscica, motilidade ocular sem alterações, pupila nada digno de nota, pressão intraocular de 15. Ao exame da retinografia, a gente vê no fundus mióptico, no olho direito a gente vê essa hemorragia submacular, no olho esquerdo também esse fundus mióptico. E aqui a gente tem o OCT, mostrando justamente essa hemorragia submacular. E esse corte foveal mostrando esse sangramento. E aqui, diante do caso, uma mulher de 56 anos com baixa acuidade visual súbita no olho direito há 2 dias, com fundus miópico, acuidade visual de MM, queria abrir agora para discussão. O que vocês fariam, os discutidores, com a disposição de Alterplase e sem a disposição do Alterplase para essa paciente? Perfeito. Então, Tomás Minelli e Bernardo Kestelman, vocês querem discutir? Lívia, se você puder discutir também. Quais são as opções aqui? A gente não tem o TPA imediatamente de reserva aqui. Então, primeiro, se você não tivesse TPA, o que você faria? E segundo, tendo o TPA. Ah, quem quer começar? Fala, Tomás? tudo bem? Oi, tudo. Eu ia deixar o Bernardo começar, mas eu vou falar primeiro então. É, eu acho que sem o TPA dá para tentar fazer, apesar de ter sido há 2 dias, provavelmente não, já tem uma certa coagulação do sangue, tentar uma pneumática, fazer o paciente fazer posição de cabeça face down, Uhum, pode fazer com que o sangue saia do centro e melhorar um pouco a visão, pelo menos proteger a fóvea, mas o resultado não é. Nem sempre você vai conseguir isso. Muito aham. menos frequente você vai conseguir do que conseguir. E, Tomás, eu concordo com você. Eu acho que tem que tentar. Se não conseguir, aí, e digamos o seguinte, que você não consiga e que o TPA chegue depois, é, você usaria o TPA intravítreo ou subretiniano no insucesso primário agora? Se você, o TPA chegue depois de 3 dias, você injetaria subretiniano, considerando uma falha inicial, você já injetaria intravítreo, sendo que se você injetasse intravítreo, aí não der certo novamente, você vai ter que fazer a vitrectomia. É, eu conheço eu esqueci o nome daquele estudo que fizeram, que não é bem um estudo duplo cego, randomizado, de nível 1 de evidência, que mostra que existe uma certa similaridade entre você injetar intravítreo e subretiniano, mas na minha pouca experiência, eu acho que o resultado do intravítrio o gás intravítrio com ou sem TPA, ele é meio parecido. Então, se eu não conseguisse fazer com que o sangue se mexesse só com gás, provavelmente eu iria direto para uma vitrectomia.
E Com aí TPS outros fa- retiniano. Isso, exato. E Tá. aí outros fatores seriam o tamanho e a quantidade de sangue subretiniano. Se eu tivesse E, muito sangue, provavelmente eu iria para uma vitrectomia mais perfeito. rápida, né? O protocolo que você está falando é o protocolo de Manchester e isso vai ser comentado mais para frente. O Vitor vai comentar, tá? Certo? Ótimo, ótimo, Minelli. O Bernardo tá aí? Lívia? Professor, Oi, Bernardo. deixa eu mais falar na minha frente. É, eu só achei estranha a qualidade visual um pouco, né, professor? Movimento de É, mãos. Tem muito uma parte baixo. da mácula que não tem sangue, né? Assim, era para Uhum, ter uma visão um pouco melhor, talvez. Não sei se tem alguma é, outra coisa, refração, enfim, uhum, que influencia também. uhum. Mas eu faria a mesma coisa que o Tomás, professor. Tá. Faria sem TPA, faria o gás e E torcer para. veria o resultado. Perfeito, perfeito. E depois, se não tivesse resultado, ficasse igual, não Eu tivesse faria a resultado, mesma coisa. Eu faria sub. Não faria faria intra. cirúrgico Faria também. sub. Perfeito. Considerando, se eu tivesse de primeira, eu acho que eu poderia até pensar em fazer intravítrea, como Intravítrea. você falou. O protocolo mostra que talvez pudesse ser. Mas já pensando que não deu sucesso com gás, eu faria sub com vitrectomia. Para resolver mesmo, né? Sem É, risco, certo? Eu não sim. sei se a Lívia está ouvindo aqui, Lívia. Se você quiser fazer Sim, algum eu tô comentário. ouvindo. Oi, pode Eu falar. concordo, mesmo porque o TPA é um medicamento manipulado, né? Então dificilmente a gente vai ter prontamente disponível. Aí uma primeira abordagem seria a tentativa do deslocamento pneumático com C3F8, e aí já providenciando o TPA. Caso não tenha resposta, aí faria a vitrectomia com o TPA subretiniano. Perfeito, perfeito. Então, Vitor, foi isso que você fez mesmo, né? Que você mostra? Foi, perfeito. Então, aqui a gente fez, como a gente não tinha alteplase no momento, a gente fez a injeção de C3F8 mais uma injeção de Avastin, mas em 2 dias não obteve sucesso. E após 3 dias chegou a alteplase e aí a gente procedeu para a cirurgia. Então, a cirurgia, o Dr. Pedro, ele fez a vitrectomia do có. E ao final da cirurgia ele fez a injeção de alteplase sub. Nossa, até a retina levantando. Cirurgia muito, muito bem feita, realizada por ele. E aqui a gente tem o resultado no D14, ele deixou A, tá? Então no D14 a visão do paciente é 0,02 com correção. E aqui a gente tem o pré e o pós. Como que ficou? E com melhora do sucesso anatômico e funcional do paciente, a paciente ficou super satisfeita. É interessante você ver como o TPA funciona mesmo para dissolver esse coágulo, né? A dúvida aqui é que quando a gente não sabe exatamente o tempo que houve o sangramento, o paciente não esclarece muito, você tem uma dissolução desse coágulo naturalmente, uma fibrinólise, num período mais ou menos de 10 a 14 dias. Por isso a ideia inicial de, olha, será que foi há 2 dias mesmo? Então a gente tenta para ver se eventualmente se esse coágulo está parcialmente hemolizado, e daí você consegue fazer um deslocamento pneumático do sangue. Mas aí a gente viu que não, mesmo tinha 2 dias, ele não houve movimentação, e daí dissolvendo esse sangue, liquefazendo o sangue, a gente consegue fazer o deslocamento e recuperar a visão do paciente. Excelente. Algum comentário do procedimento? Tomás, Bernardo, Lívia? Um olho automíope? Alguma dica? Essa cânula é uma cânula de 39 a 41 gauge, tem várias marcas para a gente comprar. Elas são de uso único. Em geral, se vende num kit com algumas, então você compra um kit, eu acho que com 5, 6, dependendo da marca, e você usa para essas injeções subretinianas. Você não precisa fazer laser no orifício de injeção, porque ele é muito pequeno, você não tem descolamento de retina depois.
você só tem que fazer numa área fora de um dos. Se você for tratar o caso de DMRI, por exemplo, que não é o caso, você tem que evitar áreas de DEP para não injetar abaixo do DEP, não rasgar o DEP e aumentar a hemorragia. Você tem que injetar numa área que você não tenha um descolamento do epitélio pigmentado na retina, então você faça a injeção subretiniana e não sub-EPR, certo? Alguma outra dica que vocês dariam, não? Algumas, alguns cuidados também, né? Paciente automíope, mapear muito bem a periferia antes de injetar o gás. Ótimo. E também na vitrectomia com a injeção do TPA sub, Uhum. um, um instrumento que auxilia muito é um tubo de silicone extensor que você E, consegue conectar e aí o auxiliar injeta lentamente para você o TPA. per- E é importante que essa injeção seja lenta, justamente para você não aumentar muito a pressão no espaço birretiniano e às vezes induzir um buraco de mácula. Então, eu acho que certo, o extensor ajuda bastante. exatamente. Ótimo, excelente. Eu, Alguma outra dica? sim, eu acho que o que a Lívia falou é excelente. Eu acho que se você estiver sozinho e for usar a cânula de injeção de óleo, Uhum, você pode abaixar a pressão do intraocular também, em torno de 10, 12. E uma dica é, fora do olho, você colocar uma pressão da injeção de óleo, que geralmente é em torno de mais ou menos parecido 10, 14 uhum. PSI, para você ver uma gotinha caindo meio que quase que contínua, mas sem ser um jato e sem ser gota a gota. Geralmente isso é uma pressão boa de injeção. Perfeito, perfeito. Ótima dica, Tomás. Tomás, sabe que eu uso pressão de zero quando eu faço qualquer injeção intraocular, sabe? Injeção de TPA subretiniano, injeção de BSS subretiniano num buraco macular muito grande, injeção de perflu intravítreo. Eu zero a pressão, sabe? Para ter zero de resistência. Eu acho que talvez, e iatrogenias, que você vê de vez em quando em vídeo e tal, que pode acontecer com qualquer um, mas eu acho que pode estar relacionado a você deixar uma pressão residual no olho e você aumentar muito a força que você faz para fazer a injeção, quando ela é manual, né? Quando ela não está acoplada no aparelho para fazer a injeção, certo? Então, eu normalmente zero a pressão, é rápido o procedimento, então você não vai ter. ah, o olho demora para perder essa tensão dele, e você injeta com mais facilidade, sabe? Com menor risco. Ah, Bernardo, algum outro detalhe? Acho que não, professor. Tá. Então, o Vitor vai só fazer a revisão acho que você vai fazer a revisão do trabalho, né, que o Tomás É, citou, o Vitor. Então, mostra pra gente. isso, perfeito, professor. Então, a revisão de dois trabalhos recentes, justamente falando desse tema. Então, o primeiro trabalho é o protocolo de Manchester, que justamente eles falam de um fluxograma para os pacientes com hemorragia submacular. Tem um N pequeno de 31 pacientes, então os 31 pacientes que tiveram esse sangramento submacular de diversas etiologias, primeiro foram submetidos à injeção de alterplase intravítrea e C3F8, 100%. E desses 31, 24 conseguiram ter um sucesso anatômico, em torno de 77%. Sete não obtiveram sucesso e após mais ou menos 5 dias, dos sete, cinco foram submetidos ao passo 2, que foi justamente a vitrectomia com alterplase submacular e com tamponamento de CF6 a 20%. Então, desses cinco, três obtiveram sucesso. Então, o total desse estudo aí de 31, seguindo essas etapas, 27 tiveram sucesso anatômico e funcional e teve um sucesso de 87% no total. Então, um sucesso relativamente alto. Só, É, só para comentar mais desse Pode falar, estudo, professor. isso é muito importante para custo. A gente não precisa abrir um kit de vitrectomia para todos esses pacientes. Então, o Perfeito. custo é muito menor e você tem uma chance, ó, 3/4 dos casos você resolve. Que aí você deixa para abrir um kit de vitrectomia ou perder o tempo num centro cirúrgico mais tempo em um quarto desses pacientes, né? Então, essa é a vantagem de você fazer esses steps, esses passos do protocolo. Então, primeiro você injeta intravítrio. Então, Minelli, provavelmente, Tomás,
o TPA intravítreo, a dúvida era se ele penetrava no espaço subretiniano para dissolver o coágulo. Muito provavelmente ele penetra. Talvez não numa concentração adequada em todos os pacientes, mas numa concentração adequada em 3/4 dos casos para hemolizar o coágulo. Então, acho que vale a pena a gente fazer essa tentativa primeira de intravítreo. Caso não consiga, não tenha resultado, aí você passa para o segundo passo com um custo maior, né? É isso. Pode falar do segundo. Perfeito, professor. Muito bem citado. E o segundo estudo foi um estudo STAR, né? Que esse estudo, diferente do primeiro, ele pegou 90 pacientes. E esses 90 pacientes distribuiu aleatoriamente para um grupo ser submetido à injeção de alteplase intravítrea mais gás CF6. E outro grupo foi feito vitrectomia mais alteplase subretiniano com tamponamento CF6. E esse aí, diferente do primeiro, todos os pacientes eram com DMR neovascular, então hemorragia submacular secundária a DMR neovascular. Todos esses pacientes também, tanto no grupo um quanto no grupo 2, foram submetidos à injeção de anti-VEGF, que foi o Lucentis, tá? Então foi feita uma dose de carregamento no 3 dias após o procedimento, um mês e depois 2 meses, e depois ficou de acordo com o PRN. E esses pacientes, esses grupos, depois de 3 meses foram acompanhados, 78 pacientes obtiveram um sucesso. Então, teve também um sucesso bem grande, 86,7, sendo que a injeção teve um ganho de 16,4 letras e na vitrectomia teve um ganho de 18,8 letras. A conclusão desse estudo mostrou que, basicamente, a vitrectomia não foi superior à injeção. Então, a injeção pode ser, sim, um. Um, um bom tratamento para hemorragia submacular nesses pacientes, junto com a injeção de anti-VEGF, e diminui bastante o custo, né? Como a gente está no serviço É. SUS, E diminui bastante o custo. Pode falar, E professor. outra vantagem de você só fazer a injeção, não fazer a vitrectomia, é que se você faz a vitrectomia, você diminui a meia-vida do antiangiogênico que você está injetando, muito provavelmente. Então, o antiangiogênico é reabsorvido mais rapidamente. O turnover Sim, dele dentro do olho é maior. Ele é menos retido no vítreo. Então a ação dele vai ser menor. Se ele age durante 4 semanas, 5, 6 semanas, dependendo do que você injetar, ele vai durar menos tempo. Então, acho que principalmente para DMRI é importante você deixar a vitrectomia para um segundo passo. Então, o segundo estudo que mostra que você pode deixar a vitrectomia para uma segunda etapa, caso você não tenha sucesso com o primeiro. Você fazendo primariamente a vitrectomia, você não vai ter um resultado melhor, nem anatômico, nem funcional, do que se você injetasse o TPA só intravítrea, né? perfeito. Antes desses estudos, tinha uma dúvida muito grande, como eu falei antes, se você injetasse, se você teria penetração, se o TPA conseguia atravessar toda a retina e chegar no espaço subretina, mas você vê que ele chega, né? Porque ele tem ação, né? É, é isso. Então, é, obrigado de se apresentar os estudos, viu, Vitor? Porque tem um embasamento para eles, né? Para Eu que essas. agradeço, professor. Joia. Então, excelente. Então, obrigado, Vitor. Parabéns pela exposição aí. Obrigado, Tomás e Bernardo, e Lívia, pela discussão. Tomás Minelli, Bernardo Kestelman e Lívia Conce pelas discussões. Agradecer também a Cleide Machado e o Mauro Gondibal, que discutiram os outros temas, né? O João, que apresentou o artigo, falando sobre o PVAC-TELCAP. O Omote, que deu uma aula brilhante sobre as descromatopsias, né, alteração de visão de cores, e a Glenda aqui mostrou o caso de neovascularização tipo 1 e fez a revisão de polipoidal. Obrigado, tá? Até quinta-feira que vem. Ótima sexta para vocês, ótimo final de semana. Tudo de bom.